a abolição do apartheid e o surgimento de uma nova ordem política, a África do Sul tem vindo a sofrer um novo fluxo de imigrantes e requerentes de asilo. Apenas uma pequena porcentagem dos migrantes recém-chegados apresentam um pedido formal de estatuto de refugiado ou de asilo, ou seja, a maioria vive de forma ilegal no país. A África do Sul é um destino de eleição de quem foge de guerras ou parte à procura de trabalho nas minas de ouro, na indústria dos diamantes e nas explorações agrícolas do país. Segundo a Agência da ONU para os Refugiados, este país abriga oficialmente mais de 300 mil refugiados, mas os números reais são mais elevados, ficando entre 2 e 5 milhões de pessoas. A crescente tendência entre os restantes países africanos de colocarem os requerentes de asilo em acampamentos ou centros de acolhimento isolados e as oportunidades econômicas e educativas disponíveis nestes países também são fatores que atraem migrações. A maioria foge de conflitos como aqueles na República Democrática do Congo e na Somália, mas também aos que emigram do Burundi, da Etiópia, do Ruanda, do Zimbábue e de Moçambique, por exemplo, à procura de trabalho. Isso levou à instalação de um sistema de contrabando especializado em pessoas que se estende por toda a África. A África do Sul concede a refugiados o direito ao trabalho e o acesso a benefícios sociais. Porém, a taxa de desemprego é elevada, chegando a cerca de 23%, e não é fácil encontrar um serviço, coisa que muitos imigrantes não têm conhecimento. Embora muitos sejam trabalhadores até mesmo semi-qualificados, que fornecem mão de obra barata e não sindicalizada a empregadores dispostos a fornecer trabalho, muitas instituições públicas não reconhecem a sua identificação como refugiado e recusam-lhes os seus serviços. A presença cada vez mais visível de estrangeiros na África do Sul tem provocado algumas reações negativas por parte da população local, que vê nos recém-chegados uma concorrência desleal em relação às oportunidades presentes no país. Por isso, alguns até mesmo os acusam de traficarem drogas, armas e realizarem outras atividades ilícitas. Embora aceitem imigrantes atualmente, a África do Sul aprovou a retirada do estatuto de asilo aos refugiados que se envolvem em atividades políticas relacionadas com os seus países de origem, uma medida que é considerada ilegal e que deve ser contestada em tribunal. A nova legislação, que entrou em vigor há pouco tempo, veio gerar grandes receios entre a comunidade de refugiados de todo o continente, que estava habituada a ter na África do Sul um refúgio de liberdade de manifestação contra seus governos repressivos. A migração latino-americana nos Estados Unidos teve seu início a partir de 1849, com migrantes mexicanos. Na sua maioria, eles eram jovens do sexo masculino da vida rural, que para trabalhar nas terras norte-americanas só precisavam atravessar o Rio Grande. Estes começaram os trabalhos braçais na agricultura e na mineração, trabalhos temporários que não lhes permitiam ter moradia e viviam nos campos, alojados em quartos coletivos no período das plantações e colheitas e voltando logo depois para seu país de origem. Com o decorrer do tempo, a necessidade de mão de obra nos Estados Unidos cresceu. Em consequência, o fluxo migratório aumentou, fazendo parte desse agora as mulheres e as famílias. Os países da América Central e do Sul também começaram a migrar em direção ao norte da América, em busca de novas oportunidades de vida. No caso da migração da Centro-América, a situação foi diferente do México, pois no passado a guerra foi a responsável pelo êxodo de grande quantidade de pessoas que, para se salvar das atrocidades, deixaram seus países em busca de melhores condições de vida. Entre elas existiam, por exemplo, refugiados políticos, de guerra e civis dos países El Salvador, Guatemala e Honduras, que se sentiam ameaçados e já não suportavam a violência, a terrível crise econômica, a falta de trabalho, a corrupção, o crime organizado e a impunidade. Assim, eles buscaram refúgio nos Estados Unidos, sendo que o mesmo contribuiu para que a guerra ocorresse em suas regiões.
Porém, os imigrantes sofreram ataques incansáveis desde que Donald Trump começou sua campanha para presidente. A política das autoridades americanas de separar as crianças dos pais em nome de uma estratégia de imigração de tolerância zero provocou grande indignação. Trump acabou forçado a recuar, mas sua política continuou a ignorar as difíceis realidades de milhares de imigrantes. Além disso, atravessar as diferentes fronteiras dos países centro-americanos e do México para chegar aos Estados Unidos está ficando cada vez mais perigoso e custoso para os migrantes. Embora o governo atual se mostre mais tolerante, essas pessoas sabem que arriscam a própria vida nesse percurso e que também podem ser deportadas a qualquer momento a seus países de origem, uma vez que a vigilância é constante e severa. Contudo, o objetivo de mudar de vida do migrante é muito mais forte, levando-o a pagar qualquer preço físico, moral e econômico para alcançar a sua meta. A situação socioeconômica da Bolívia apresenta aspectos muito delicados, o que, em parte, está associado a problemas de ordem histórica, especialmente a dificuldades econômicas, a corrupção e a falta de democracia. A Bolívia possui seus indicadores socioeconômicos considerados como um dos piores da América do Sul, com destaque para a pouca oportunidade de empregos, os salários baixos e as condições habitacionais de péssima qualidade. 22% da população é subnutrida, o que implica em um alto índice de mortalidade infantil. Além disso, apenas 85% dos domicílios possuem acesso à água potável e somente 43% das residências possuem acesso à rede sanitária. Diante desse quadro político conturbado, surge outro fator de aspecto social que muitas vezes fica camuflado entre as manifestações da população boliviana, que são os conflitos raciais, os episódios de protestos e manifestações nacionais. Estes, por sua vez, são caracterizados pela presença de violência entre indígenas e não indígenas, e reforçados pelos discursos inflamados dos líderes de cada grupo. O confuso cenário social, econômico e político deu início à imigração boliviana para o Brasil, que começou nos anos de 1950 através de um acordo entre ambos os países, com a proposta de intercâmbio cultural de alguns estudantes que vieram em busca de qualificação acadêmica. A partir dos anos de 1970, o perfil do imigrante boliviano começa a mudar, voltando seu foco para o estado de São Paulo, agora buscando trabalho e chances de melhorar a vida. A preferência de trabalho dessas pessoas é em oficinas de costura e confecção de roupas. Porém, como em qualquer outro setor econômico produtivo, o ramo das confecções e de costura buscam ao máximo a redução dos seus custos de produção, e a principal estratégia adotada é a contratação de mão de obra ilegal a baixos salários. Muitos imigrantes bolivianos vêm ao Brasil burlando a lei e ingressando ao território nacional de forma ilegal, e, mediante a sua baixa qualificação, são submetidos a essas péssimas condições de trabalho, uma situação constantemente comparada a práticas equivalentes ao trabalho escravo. Por outro lado, quando entram no país de maneira legal, são submetidos a normas regidas pelo Estatuto do Estrangeiro, que define a situação jurídica de todos os cidadãos não brasileiros em território nacional, abordando uma ampla gama de aspectos relacionados com os procedimentos de imigração e extradição, dentre outros, trazendo informações sobre vistos, situações de asilo, naturalização e regulamentos de deportação e expulsão. Fugindo de guerras, da crise econômica e da miséria, muitos líbios, magrebinos e africanos da região subsaariana vão à Europa em busca de segurança e de um novo recomeço. De acordo com a ONU, os conflitos existentes no mundo atualmente têm sido a principal motivação para a crise migratória na Europa. Isso ocorre porque os migrantes, em sua maioria, são refugiados, ou seja, pessoas que migram para fugir de conflitos, perseguições políticas e guerras dessas regiões de conflito. Esses tipos de imigrantes geralmente não têm outra opção além de sair do seu país de origem, pois se decidirem ficar, sabem que sofrem perigo iminente de morte ou alto sofrimento numa tentativa de sobrevivência. No caso dos líbios, com o fim do regime de Muammar Gaddafi, o Estado da Líbia praticamente entrou em colapso, com consequências importantes relacionadas aos controles estatais.
Isso permitiu o florescimento abrupto da atividade ilegal de transporte de pessoas do norte da África para a Europa, organizado por traficantes de seres humanos que prometem o paraíso para um grande contingente de indivíduos desiludidos. No entanto, apesar dessas pessoas estarem buscando uma vida melhor, ao chegarem em diversos países da Europa, dão de cara com preconceitos e xenofobia. Podemos usar de exemplo a Itália, onde há alguns anos grupos de caráter xenofóbicos pressionaram o governo e forçaram a implantação de uma medida de restrição em relação a imigrantes africanos e muçulmanos. Mas como se já não bastasse a dificuldade em chegar ao continente europeu, se estabelecer por lá parece ser, para muitos deles, até mais difícil do que o próprio ato de fazer o trajeto África-Europa ou Ásia-Europa. Com um cenário extremamente caótico que os haitianos estavam vivendo em 2010, graças aos terremotos, muitos deles viram o Brasil como uma forma de fugir da miséria e conseguir emprego. Mas por que o Brasil? Com a chegada da Copa do Mundo de 2014, nosso país estava com a construção civil em grande crescimento, e dessa forma, os haitianos viram isso como uma luz no fim do túnel. Contudo, essa não foi a primeira vez que o Brasil é visto como uma esperança para os haitianos. Em 2004, nosso país participou da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que tinha como principal foco ajudar o país a restabelecer a segurança e proteger os direitos humanos. Um detalhe muito importante é que o Brasil não apenas participou dessa missão, ele foi líder. Segundo os dados, foi o país que mais contribuiu com o contingente militar. Após o terremoto que atingiu o Haiti em 2010, 2.187 brasileiros estavam no país, o que representava 25,4% do total de tropas da ONU. Ao todo, o Ministério da Defesa afirma que 37.449 militares brasileiros participaram da operação, que durou 13 anos e 137 dias. Os imigrantes chegavam ao Brasil passando por países como Equador, Peru e Bolívia, e adentrando o território nacional principalmente por meio da região norte, especialmente pela cidade de Brasileia, no Acre. Apesar de sua entrada ser efetuada nesse estado, a maior parte dos imigrantes se dispersou por todo o território brasileiro, fixando-se na região sul e sudeste do país, possivelmente em busca de melhores oportunidades de emprego e boas condições de vida. A divisão de Europa Oriental e Europa Ocidental se deu por causa da Segunda Guerra Mundial, onde o Muro de Berlim foi um grande contribuinte para o fortalecimento dessa cisão. Como é do conhecimento da maioria, durante a guerra, a Europa Ocidental capitalista conseguiu se desenvolver bem melhor do que a Europa Oriental socialista. Historicamente, a parte leste da Europa sempre teve uma situação um tanto quanto mais precária do que as outras regiões, e com a guerra isso apenas foi mais intensificado. Por conta disso, desde aquela época, pessoas da Europa Oriental buscam refúgios na Europa Ocidental. De modo geral, essa parcela da população imigra para buscar uma condição de vida melhor, pois tem conhecimento das maiores oportunidades propostas em outros lugares do continente. Um detalhe muito importante a ser ressaltado é que, mesmo diminuindo e se aprofundando em crise, a Europa Oriental vê os imigrantes com forte preconceito. A influência e a chegada desses imigrantes poderia ser vista como um recurso ou uma ajuda para a economia. Apesar disso, não é bem assim que as coisas funcionam por lá. Por exemplo, Ivailo Kalfin, o ex-vice-primeiro-ministro da Bulgária, disse que a população dos países de destino não se entusiasma nem um pouco com a perspectiva de receber mais imigrantes, pois tem a ideia que já há estrangeiros demais e não de menos. Se os imigrantes ali são vistos como uma séria ameaça, a combinação persistente de economias falidas e governos corruptos
fazem desses países opções pouco atraentes para quem está chegando. De modo até que irônico, os europeus orientais que tentam a vida na Europa Ocidental por motivos como segurança ou perspectiva financeira em uma sociedade mais aberta e tolerante, também não são vistos com bons olhos pelos moradores locais. Há alguns anos, países do oeste europeu impuseram a cobrança de vistos, mas para adquiri-los, as burocracias são tão grandes que se torna uma tarefa difícil de se alcançar.